O governo federal assinou nesta terça-feira atos que revisam normas que regulamentam a saúde e a segurança do trabalho. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Tudo bem, secretário? Bom dia. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago, e ouvintes da Jovem Pan, estamos à disposição. Ô secretário, como que essas normas vão possibilitar essa economia que o governo, inclusive ontem no anúncio falou, 68 bilhões de reais em 10 anos? Bueno. Nós estamos tratando de 36 normas regulamentadoras de saúde e da segurança do trabalho. Essas três primeiras que nós estamos normatizando é o início de uma série dessas 36. É bom lembrar, Tiago, que cada uma dessas normas ela é discutida dentro de uma comissão tripartite, com a presença de trabalhadores, empregadores e governo, com estudos técnicos, com estudos econômicos que nos permitem tomar decisões de simplificar, desburocratizar e principalmente trazer essas normas à modernidade e ao bom senso. A norma número 1, ela dispensa a realização de treinamento para ocupação de postos de trabalho na mesma especificação num prazo de 2 anos. Imagine que um funcionário de um posto de gasolina, ele é demitido ou pede para sair do seu local de trabalho e 3 meses depois ele é recolocado em outro posto de gasolina. A legislação obriga que ele faça um novo treinamento. Nós retiramos essa obrigatoriedade. Isso significa que durante 2 anos o treinamento é válido. Só essa modificação, Tiago, permite uma economia de R$1 bilhão por ano para as empresas que precisariam investir nesse treinamento absolutamente inócuo, já que o trabalhador já está treinado. Ainda na NR1, nós estamos permitindo que as empresas que possuem risco 1, ou seja, e 2, significa baixo risco, que não tem riscos químicos, físicos ou biológicos, eles não precisam mais elaborar programas de prevenção de riscos ambientais e de controle médico e de saúde ocupacional. São estudos que pequenas empresas no Brasil, que são a grande maioria, primeiro não têm expertise necessária para realizar e segundo, custam para elas alguma coisa como R$1,5 bilhão por ano. Então nós estamos falando aí, apenas na NR1, de R$25 bilhões de economia que pequenas e microempresas farão ao longo dos próximos 10 anos. Secretário Rogério Marinho, a pergunta agora é de Bruno Garchagin. Bruno. Bom dia, secretário. Bom dia. Quais foram os critérios utilizados para a revisão dessas normas que o senhor mencionou? E a segunda pergunta é quais são as consequências negativas da vigência dessas normas que motivou, obviamente, essa revisão? Olha, os critérios são os critérios estabelecidos na lei. Nós temos uma comissão permanente, tripartite aqui na Secretaria do Trabalho, que sucedeu ao Ministério do Trabalho. Aproveitar e pedir desculpa pela minha voz, eu estou um pouco rouco. Mas os critérios permitem e determinam que regras que tratam de segurança e de saúde do trabalho passem dessa comissão tripartite ou em consulta pública para a sociedade brasileira. A comissão tripartite é formada por trabalhadores, por empregadores e pelo governo. Todos os estudos são embasados em pareceres técnicos, tanto da nossa Fundacentro, que é a fundação que trabalha na área, como também com pareceres exarados de órgãos ligados a universidades por todo o país e institutos técnicos. Quais são as consequências negativas? Nós temos uma legislação extremamente bizantina, anacrônica. Eu diria uma legislação, para vocês terem uma ideia, nessas 35 normas regulamentadoras permitem que 6.900 multas diferentes possam ser implantadas em desfavor do empreendedor no Brasil. É um pântano, uma selva burocrática de um excesso de regulação do Estado brasileiro que inibe o emprego, que atrasa o empreendedorismo, que nos tira competitividade e impede que nós tenhamos o maior número de empregos formais e de riqueza no país. Então são consequências negativas muito graves ao longo dos últimos 40 anos, quando essas regras se acumularam.
E nós estamos debruçados na modernização e simplificação de todas elas, sem abrir mão da segurança, sem abrir mão da saúde do trabalhador. Secretário Rogério Marinho, agora quem está aqui para fazer a pergunta é Denise Campos de Toledo. Denise. Secretário, bom dia. Há uma flexibilização agora proposta em relação a toda a ação preventiva, em relação a eventuais irregularidades que possam ocorrer. Agora, no caso de não haver adequação, qual seria a proteção do trabalhador? Inclusive na implementação de máquinas, adoção de novas tecnologias. Eu queria colocar, inclusive, o problema seríssimo que nós temos no Brasil de qualificação. Então, é uma mão de obra não preparada para usar tecnologia que vem de fora. Olha, primeiro, Denise, veja que paradoxo o nosso país passa. Nós temos, por exemplo, máquinas que são certificadas pela tecnologia ou pelos órgãos de regulação da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, que você há de convir comigo que são extremamente rígidas e tecnicamente abalizadas, e essas normas e essa regulação não servem para o Brasil. Se você compra uma máquina sofisticada na Itália, por exemplo, para envelopar sapato aqui no Brasil, essa máquina custa caríssimo, essa máquina tem um preço, eu diria assim, acima da média, porque é um lançamento. Você paga um imposto de importação, mas mesmo assim, Denise, você ainda precisa gastar mais 30%, precisava, para adaptar a máquina à nossa regulação. Isso tira a nossa competitividade, isso tira a nossa capacidade de produzir produtos com condição de disputar mercado, aqui no Brasil e fora dele. Há 10 anos o Brasil vem se desindustrializando de forma acelerada. Uma coisa é você ter preocupação com a saúde e a segurança do trabalhador, qualificar o trabalhador, proteger o trabalhador, fazer programas de prevenção. Aliás, ontem nós assinamos também, Denise, 3 protocolos de intenção, 3 convênios com 3 grandes estados brasileiros, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, para que as confederações da indústria local façam programas de prevenção e de treinamento de técnicos de trabalho e de funcionários para se adaptarem a essas normas, essas novas normas de regulação. Não é possível você comprar uma máquina e essa máquina servir para funcionar nos Estados Unidos ou na Europa, e aqui você ter que transformar essa máquina de tal maneira que você está levando em consideração não a segurança do trabalhador, mas um excesso de normatização que, ao invés de ajudar o Brasil, atrapalha, retira emprego, competitividade e não ajuda na questão da saúde do trabalhador e nem da segurança do trabalhador. Pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Pois não, Constantino. Cara, a voz do senhor é de quem tem trabalhado muito para avançar com essas reformas aí, então eu dou os parabéns. E a pergunta é essa: o senhor trabalhou na reforma trabalhista no governo anterior e está ciente já do tipo de resistência que essas medidas de modernização das nossas leis trabalhistas produzem. Eu quero saber o que o senhor está esperando quanto a isso, e se os sindicatos, que provavelmente são os que mais fazem barulho e resistência a essas mudanças, se eles de fato estão falando em nome dos trabalhadores, ou se o senhor tem algum tipo de estudo que mostra que os próprios trabalhadores querem essas mudanças, porque entendem que são melhores para eles, a legislação atual não os protege de fato. Rodrigo, primeiro quero agradecer a generosidade da sua citação. O trabalho é coletivo, nós temos uma equipe aqui extraordinária e temos ajudado muito. É claro que o grande componente que foi utilizado nessas modificações foi um componente chamado bom senso. Como eu falei anteriormente, é uma comissão tripartite. Os representantes dos trabalhadores têm participado de todas as discussões. É uma grande concertação nacional. O tema amadureceu. Há um entendimento de que nós precisamos resgatar o emprego formal no Brasil. Não é possível termos uma norma, por exemplo, que determina que num país tropical como o Brasil, justamente na NR15, que trata da questão da insalubridade, um trabalhador tenha que trabalhar 15 minutos e descansar 45 minutos. Tá? Então nós não vamos mais jogar bola, não vamos mais pescar, não vamos mais trabalhar na área tropical do Brasil. O Brasil não pode ter esse tipo de anacronismo ou de bizarrice. Nós não podemos ter normas, por exemplo, que impedem que você possa transportar um saco de 60 quilos por uma distância maior do que 60 metros.
Então, acima de 60 metros, você só pode transportar 1 quilo. Essa é a interpretação literal da norma, ajudado por um outro companheiro. Esse tipo de situação nos obriga, por exemplo, a ter um banheiro em uma empresa pequena, por exemplo, Rodrigo, em que é possível 42 multas diferentes. 42 multas diferentes de um único banheiro de uma papelaria. Isso significa um total de R$41 mil de multas. Então, esse tipo de situação de excesso de regulação, de anacronismo, de inadequação, de uma selva burocrática, de um pântano absolutamente impossível de ser transposto pelo empreendedor brasileiro, é que nós não podemos mais suportar. Então, esse trabalho é um trabalho da sociedade brasileira. Não é a favor de empresário, por favor, é a favor do Brasil. É um trabalho que é feito em conjunto com trabalhadores, com a sociedade civil organizada, com embasamento técnico. Nós temos e estamos prontos para fazer o debate com a sociedade, para mostrar o porquê tecnicamente de cada mudança, qual é a segurança que está sendo adquirida, qual é o ganho que nós estamos projetando. Só na questão das máquinas, que é a NR12, nós estamos falando de R$43 bilhões, que a indústria brasileira, que está sofrendo nesse momento um processo de desindustrialização, vai deixar de investir em processos de regulação absolutamente anacrônicos e absolutamente inadequados e inservíveis para o Brasil. É esse o tamanho do nosso desafio. Ok, secretário especial de Trabalho, Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Mais uma vez, secretário, obrigado por atender a Jovem Pan e melhoras para vós, porque o senhor vai ter que continuar negociando muito com o Congresso, viu? Vou fazer um gargarejo aqui de água e sal com o Romã. Obrigado a vocês aí. Obrigado. Bom dia.